Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre o batismo. No quinto episódio, nós vamos falar o significado espiritual da nova vida. A distinção entre circuncisão e o batismo e a responsabilidade do batizado, da pessoa que se batizou, né? Vamos começar com a explicação sobre a circuncisão. Para que serve a circuncisão? O porquê que a circuncisão ela foi para um povo, foi para uma organização diferente de Deus, ao qual a circuncisão ela serviu como um selo para a aliança de Deus com o homem, junto lá de Abraão. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 17, quando é falado sobre a circuncisão. A circuncisão, ela era um sinal visível da aliança abraânica. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. A marca da propriedade, assim como um selo em um documento, a circuncisão no corpo do homem judeu declarava que ele pertencia a Deus. Era um lembrete perpétuo e impresso na carne de que o povo de Israel era uma propriedade exclusiva. O corte lá do prepúcio funcionava como uma marca para a vida daquele povo, para mostrar para todos os outros povos e para eles mesmos, inclusive, que eles tinham uma aliança com Deus, né? A separação e santidade. O termo bíblico para santidade é kadosh, significa separado. A circuncisão servia para distinguir fisicamente os israelitas dos outros povos, como os cananeus e também os filisteus. A consagração da descendência. Ao ser realizada no órgão reprodutor masculino, a marca simbolizava que até a procriação do povo deveria ser consagrada a Deus, e toda a linhagem que viria de Abraão deveria ser dedicada a um propósito divino, separado para Deus. Um símbolo do corte com o pecado. Embora fosse um ato físico, a Bíblia deixa claro que o objetivo final era espiritual. O corte da carne representava a necessidade de remover a dureza do coração. O coração incircunciso, em Deuteronômios 10:16, Deus diz: circuncidem, pois, o seu coração e não sejam mais obstinados. Significado: a remoção do prepúcio simboliza o despojamento dos desejos carnais e da rebeldia contra Deus. Era uma lição visual que, para servir a Deus, algo da nossa natureza velha ou bruta precisa ser removido. Já o significado do oitavo dia, Deus ordenou que o rito fosse feito exatamente no oitavo dia após o nascimento. Gênesis 17, versículo 12. Na teologia, o número 7 na Bíblia representa a completude da criação, a semana. O número 8 representa um novo começo ou uma nova criação. Na ciência, uma curiosidade: estudos médicos modernos mostram que a vitamina K e a protombina, elementos essenciais para a coagulação do sangue, atingem seu pico máximo no corpo do bebê exatamente no oitavo dia, tornando esse momento mais seguro para o procedimento na antiguidade. Deus era sábio em tudo. A transição para o Novo Testamento. Já no Novo Testamento, a circuncisão física deixa de ser um requisito para a salvação, dando lugar à circuncisão de Cristo. Colossenses 2, versículo 11. O batismo. Como estudamos anteriormente, nós viemos estudando, o batismo assume um papel de selo da nova aliança. Ela é a circuncisão feita sem mãos, onde não cortamos a pele, mas somos despojados da natureza pecaminosa pelo Espírito Santo.
A circuncisão foi ordenada para identificar o povo da aliança, para lembrar as promessas de Deus a Abraão, para ensinar sobre a necessidade da pureza e separação do pecado, e apontar para a necessidade de um novo nascimento, o coração circuncidado, para nos livrar e nos transformar. Isso que foi a diferenciação, né? Por que foi passado, por que foi passada essa cultura diferenciada, né? Vamos lá para a gente se aprofundar um pouco mais? Como eu disse anteriormente sobre Colossenses capítulo 2, versículo 11, vamos nos aprofundar nesse versículo e entender a parte exegética, é difícil essa palavra, até eu aprender a falar essa palavra exegese, foi difícil. Vamos lá para a gente aprender a parte exegética desse texto, desse contexto, né? Colossenses 2, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas no despojo do corpo da carne, que é a circuncisão feita por Cristo. Paulo faz um paralelo entre a circuncisão no Antigo Testamento e o que ocorre na conversão. Enquanto a antiga era um corte físico, a de Cristo é espiritual, o despojamento do corpo da carne. Significa que a natureza pecaminosa foi cortada e perdeu seu controle legal sobre o crente. O batismo, no versículo 12, é o selo dessa operação interna. É algo que vem para separar o pecado do homem, retirar de uma vez por todas os grilhões do pecado, para que nós pudéssemos ter a liberdade em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Resumo do capítulo 2 de Colossenses. Paulo adverte contra falsas filosofias e o legalismo. Ele afirma que em Cristo habita toda a plenitude da divindade e que fomos completados nele, tendo nossa dívida cancelada na cruz. O batismo é a concretização do que Jesus fez na cruz. É o aceite final, é o checkmate das nossas vidas. É onde dizemos para Deus e para o mundo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, controla-me, transforma-me, me dê vestes novas. E vestimos vestes novas com a vontade do Senhor. Aplicação. Você não precisa lutar contra o pecado com a sua própria força de vontade apenas. Entenda que em Cristo, a raiz do poder do pecado sobre você foi cortada. Aproprie-se dessa liberdade espiritual e viva a liberdade em Cristo Jesus. Você não precisa mais ser prisioneiro, enraizado no seu pecado, mas livre, liberto pelo sangue do Cordeiro. Eita, Deus é muito bom. Romanos 6, versículo 4. O propósito da ressurreição. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós vamos trocar aquela vida de pecado por uma vida diferenciada, por uma vida voltada às obras e à vontade do nosso Senhor. E se torna algo completamente diferente para nossas vidas. O batismo por imersão é a representação gráfica do funeral do velho eu. A expressão vida nova refere-se a uma vida de qualidade diferente, não apenas uma vida reformada. É a vida da ressurreição operando no presente, ou seja, Deus, ele não vai pegar e vai fazer uma reforma nos seus pecados. Não, ele completamente, ele retira, ele faz uma higienização completa e vai retirando, pouco a pouco, aquilo que não presta, ele vai pegando e vai jogando fora. Ele vai pegando e vai jogando fora. Muita da Natália antiga, da velha criatura, ainda habita aqui. É o açuquinha que eu falo, que se você mexer, o açuquinha começa a subir e começa a contaminar todo o corpo.
Por isso, eu não vivo mais de acordo com uma forma como eu vivia. Eu faço novas escolhas. Vivo de forma diferente. Ainda tem ainda o açuquinha que ainda cisma em querer mexer e sair para fora. Mas eu todos os dias eu tento mortificar essa velha criatura para ela ficar lá e não sair nunca mais. Resumo do capítulo 6. Argumenta que a graça não é licença para pecar. Se morremos para o pecado, não podemos mais viver nele. Somos agora servos da justiça. Justiça nossa? Não, 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 não. Justiça de Deus. Nós vamos estar em outro patamar. Nós temos uma forma de julgar. Deus tem uma forma superior. E conforme nós vamos saindo dessa inutilidade das nossas vidas, nós vamos nos aproximando da justiça de Deus. E não vamos mais cometer os mesmos atos de antes, mas vamos ter uma nova vida, um novo olhar. Eu posso dizer para vocês, eu era uma pessoa que a pessoa não podia nem olhar para minha cara. Eu olhava para a cara da pessoa com cara de deboche, porque cara da criatura já tô com deboche já. Eu olhava para a cara da pessoa debochada assim, ó. Tá tudo bem? Perdeu alguma coisa aqui na minha cara? Tá querendo conversar comigo? Tá querendo desenrolar comigo alguma coisa? Porque senão, por que tá me encarando? Eu era assim. Às vezes a velha criatura quer voltar. Aí eu tenho que ficar lá, ó, mortificando ela pra ela não fazer efeito em mim. Porque senão, se deixar, a velha criatura volta igual um lobo feroz, selvagem, querendo atacar Deus e o mundo. Por isso que eu vivo mortificando. O meu batismo acontece todos os dias, onde eu fico mortificando a velha criatura. Porque o meu batismo, ele já foi feito no dia 31 de maio de 2015. A Natália morreu para a nova criatura em Cristo Jesus ressurgir e ter o nome de Jesus em sua vida. Aplicação. O batismo é o seu marco de antes e depois. Sempre que o passado tentar voltar, declare que aquele que eu fui sepultado e que você agora não caminha mais sob a luz que agora você caminha sob a luz da ressurreição. Ou seja, você vai declarar, ó, fica quietinha aí, que a velha criatura já matei ela. Agora eu não quero mais ficar com ela, não. Tu pode descer, pode ficar aí, quietinha, submissa. Caladinha, senão eu te acerto. E a gente vai mortificando a velha criatura e dizendo, agora eu sou uma pessoa ressurreta. Jesus me deu a ressurreição, eu estou sob a luz. Eu sou parte da luz. E é isso. 2 Coríntios 5,17. A nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A palavra grega, kitsis, criação, sugere que Deus fez algo do nada. Não é uma reforma da casa, é uma construção nova. Eis que surgiram, eis que surge, indica um fato consumado. Estar em Cristo muda a ontologia, a essência do ser humano. Muda por completo. Como eu disse, eu era uma pessoa altamente estressada, altamente brigona. Eu enfrentei depressão, síndrome do pânico, síndrome do pânico e convivo com ansiedade desde mim, tá? Ela fica aqui querendo sair, eu fico quietinha. Ela convive aqui comigo. Então, para eu sair da depressão, da síndrome do pânico, foi muita ajuda do Senhor. Muita ajuda. Porque eu não tinha mais ninguém. E era só eu e Deus. Lembra dessa semana passada que eu falei que era só eu, Deus e o buraquinho para poder respirar e olhar para cima? Só. Não tinha mais nada. As janelas da minha casa eram tudo coberta para ficar com a casa toda escura. Passei um vale bem tormentoso. E hoje o que eu mais recebi, hoje é meu aniversário. Estou completando mais um ano de vida.
dia 17 de abril de 2026. Hoje eu completo mais um ano de vida. E uma coisa que eu recebi que me fez tão bem, aqueceu tanto meu coração, foi que as pessoas disseram que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa alegre, que eu levo alegria para as pessoas. Isso me emocionou muito, porque só quem já teve depressão e síndrome do pânico, e quem enfrenta ainda a depressão e síndrome do pânico, sabe o que eu tô falando, sabe o valor de cada sorriso, de cada alegria, de cada momento. Hoje eu choro, mas eu não choro de tristeza, eu choro de felicidade, por as pessoas sentirem minha falta, por as pessoas quererem estar perto de mim, por eu fazer a diferença na vida das pessoas, por as pessoas quererem estar do meu lado. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu mais recebi hoje foi: continue com essa alegria que você traz pra todos. Só quem já esteve no vale da sombra da morte sabe o valor de cada sorriso. Então, se você parar do meu lado, tu não vai ficar triste, não. Porque enquanto eu não te perturbar, não tirar teu juízo do sério pra você rir e sair da tristeza, eu não sossego. E eu sou feliz. Sou feliz porque conheci a Cristo Jesus, porque Ele vive dentro de mim, porque Ele me transforma. E depois que eu decidi estar com Cristo, minha vida não é fácil, assim como a vida de ninguém. Mas é tão bom servir a Jesus. Obrigada. É muito bom você ouvir das pessoas em sua volta, sem você querer, das pessoas à sua volta, as pessoas dizerem o quanto você faz a diferença na vida delas. É muito bom. Mas vamos continuar. Estar em Cristo muda a sua essência, muda quem você é. Eu não sou mais aquela pessoa agressiva, grossa, rude que eu era. Ainda tem aí um resquíciozinho, tá, gente? Se eu já fui rude com alguém, me desculpa, tá? Mas é aquilo. A velha criatura ainda insiste em sair pra fora ainda. Então, se eu tiver em nível muito grande de estresse, às vezes a velha criatura, ela fica ali chacoalhando pra poder o açuquinha, o ácidozinho da velha criatura ser espalhado pelo corpo. Então, eu tenho que estar mortificando todo dia. Gente, eu tô em manutenção, gente. Ainda tô em manutenção ainda. E é isso. Resumo do capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo fala sobre nossa morada celestial e o ministério da reconciliação. Ele explica que Cristo morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para nós mesmos, para si, mas vivam uma vida para Cristo. Aplicação. Não se defina pelos seus erros de 5 ou 10 anos atrás. Se você está em Cristo, você é uma página em branco escrita pelo Espírito Santo. Então, olhe para frente. Os erros do passado. Tchau, passado. Eu não tô mais aí, não. Me procura lá na frente, que aí você vai ver a minha evolução. Não vem, não. O passado, ele insiste em querer que a gente retroceda. Mas olhe para frente. Olhe para o alvo. Quem é o seu alvo? Cristo Jesus. Quem faz a diferença na sua vida? Cristo Jesus. Então foque nele, seu alvo tem que ser ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A consciência é limpa. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Pedro esclarece que a água em si não salva pelo poder de lavar a pele. O batismo salva como um antípodo, uma representação. Ele é o compromisso, resposta ou petição de uma consciência que foi purificada pelo sangue de Cristo e pelo lavar regenerado da sua
mensagem, da pregação do Evangelho. É a resposta pública a uma salvação que já ocorreu no Espírito. Ou seja, o batismo é só a minha declaração pública de que Cristo Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Não são as minhas obras, não são o que eu faço, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou galera, não é porque que eu ajudo a minha comunidade, que eu ajudo a minha família, que eu ajudo uma pessoa pedinte na rua, que me torna uma pessoa boa, que me torna uma pessoa salva. É através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é bom, eu não. Eu sou pecadora. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da nossa vida ser regenerada pelo Senhor. Resumo do capítulo 3 de 1 Pedro. Trata dos deveres conjugais, esposas e maridos, da conduta cristã sobre o sofrimento e usa a história de Noé como figura do batismo e da preservação divina. Aplicação. O batismo traz paz mental. Ele é o momento em que você diz: Deus, eu aceito, eu te aceito, aceita-me e me perdoa. E eu comprometo a minha vida a ti. Use essa lembrança para silenciar acusações do inimigo. Quando alguém vier dizer que você não é digno de se batizar, que você não merece, lembre-se que quem morreu por você foi Cristo Jesus. E é Ele quem quer você. E é isso. Romanos 6,17. A obediência e o coração. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foram transmitida. A verdadeira mudança não é externa ou imposta. O batismo e a conversão levam a uma obediência de coração. É cardias. A forma de ensino, ou seja, a doutrina, torna-se um molde que dá forma à nova vida do crente. Então, não é só o batismo, mas a minha conversão completa, a minha vida completa, regenerada pelo Senhor. Ou seja, minhas atitudes, meu modo de falar, meu modo de agir, meu modo de pensar, tudo vai ser em prol da vontade do Senhor, daquilo que Ele tem para minha vida. E eu só aprendo o que Deus e Cristo Jesus têm para minha vida através do estudo da palavra. Quando eu sento, estudo, entendo e passo a exercitar a vontade de Deus na minha vida, a obedecer. Resumo do capítulo 6. Conclui que fomos libertos do pecado para tornarmos escravos de Deus, o que resulta em santidade e vida eterna. Aqueles que se tornam escravos de Cristo Jesus, aqui é uma forma coloquial de se falar, né? Uma forma escravos, é uma forma meio pesada, mas nos tornamos amigos. O próprio Jesus, ele nos fala que não os chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Jesus nos convida a ser amigos dele. E não somente escravos, mas amigos. Mas escravos aqui é de uma forma, como é que eu posso dizer? Quando Paulo fala lá dos dons de língua, que ele faz um aumentativo, ele faz uma hipérbole, ele coloca de forma aumentada. Os escravos aqui é para entendermos que não vivemos mais presos no pecado, escravizados pelo pecado, mas libertos por Deus, sabe? Fazendo a vontade do nosso Senhor. E assim, sendo obedientes, nós vamos ter uma vida tranquila na nossa mente, tranquila nos nossos sentimentos e com uma vida transformada. Aplicação. A vida cristã não é sobre regras, mas sobre um novo coração que deseja agradar a Deus. Peça ao Senhor que sua obediência seja sempre fruto desse amor interno e não de uma obrigação religiosa. Algo que eu faço porque eu não quero ir para o inferno, eu faço porque eu quero agradar meu pastor, eu faço porque eu quero ser recompensada por Deus.
Não, a obediência, ela começa quando você entende o sacrifício de Cristo Jesus e o porquê que você está sendo obediente. Entende? Capite? Tito capítulo 3, versículo 5. O lavar da regeneração. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, esse versículo, ele exclui mérito humano. A salvação e o batismo, o lavar, são instrumentos de misericórdia dados diretamente pelo Senhor. Regeneração significa nascer de novo, regenerado. É o Espírito Santo que realiza a limpeza profunda que nenhum ritual humano poderá alcançar. Eu me batizo para receber o dom do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, para um rito que eu faço para receber o Espírito Santo, para proclamar que Jesus Cristo é o meu Senhor, e assim o Espírito Santo ele ir fazendo a higienização, fazendo a regeneração, a transformação dentro de nós, ao qual não vamos mais viver como vivíamos antes. Nós temos uma nova vida com novas escolhas e com a ajuda do Espírito Santo guiando os nossos passos, dirigindo nossos passos e recalculando a nossa rota. Entende? Então, não é porque você é bom, não é porque você ajuda da cesta básica, porque você está na igreja todo domingo, ou porque você é um crente modelo que está ali sempre disposto, sempre fazendo alguma coisa. Não se trata de você ou de mim, não se trata de mim, mas sim de quem me chamou, de quem me resgatou, de Cristo Jesus. Se eu faço por Cristo Jesus. Eu tenho um irmão que eu tive uma aula com ele uma vez, e se eu não me engano, a gente estava estudando, eu acho que era o livro de Efésios, porque a gente pegou uma sequência, não sei se foi Gálatas, Efésios e Colossenses, eu não lembro, mas eu sei que o conteúdo era exatamente esse, sobre a gente achar que faz alguma coisa para o Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor uns pelos outros, mas quem merece a glória é Cristo Jesus e não nós. Tem pessoas que fazem o bem esperando serem recompensadas com muito obrigado. Ah, você é maravilhoso. Não espere isso. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus e a Cristo Jesus. Eu tenho esse hábito. Quando eu faço algo de bom para alguém, agradece ao Senhor. Agradece a Deus. Que foi Ele que permitiu que isso aqui pudesse ser feito. Foi Deus, não eu. Eu só sou um instrumento. Mas obrigada. E é isso. O capítulo 3 de Tito. Paulo instrui Tito a lembrar aos crentes de serem submissos às autoridades e gentis com todos. Ele resume a base da salvação pela graça e ordena que se evitem discussões inúteis. Aqui é um tapa na minha cara, que muitas das vezes eu quero porque quero defender o meu posicionamento. Aqui Paulo está sendo cristalino, né? No capítulo 3 de Tito, que é para não entrar em discussões inúteis. Hoje não mais, antigamente eu entrava em discussões com muito mais veracidade, mas hoje meu irmão, tá bom, você acha que é isso? Beleza. Fica você com a sua opinião e é isso aí, eu não vou discutir, entende? Não tem por que discutir, porque senão você acaba ficando com o cabelo branco, velho, murcho, um homem careca, e aquilo, se as escrituras sagradas não forem o suficiente para te convencer, não sou eu com a minha argumentação que vou convencer, entende? Então, se a palavra de Deus ela não é suficiente para te convencer dos seus maus caminhos,
Quem sou eu para te convencer? Não, eu não tô aqui para discutir, não. Eu tô aqui para poder, ler as escrituras sagradas, ler o evangelho. E é isso. Aplicação. Descanse na misericórdia. Você não foi salvo porque era bom, mas porque Deus é misericordioso e Deus é bom. O batismo celebra essa limpeza que o Espírito Santo já realizou no seu interior. Se você sente o desejo de se batizar, mas ainda não fez, está perdendo tempo. Está perdendo o lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida. Então corre, se antecipa. Um resumo. A operação, Colossenses 2,11. Cristo remove o domínio da carne em nós. O sepultamento, Romanos 6, versículo 4. O passado morre no batismo. A novidade, 2 Coríntios 5,17. Tornamo-nos uma criação totalmente nova. A resposta, 1 Pedro 3, versículo 21. O batismo firma nosso compromisso e limpa a consciência. O motivo, Romanos 6,17. Nossa obediência agora nasce do coração transformado. A fonte, Tito 3, versículo 5. Tudo é fruto da misericórdia e das ações do Espírito Santo. Não por nossas mãos, não porque a gente é bom, mas sim porque o Senhor é misericordioso em nossas vidas. Uma mensagem: celebre a sua metamorfose espiritual. Em sua jornada e em sua vida, você sabe o valor de um bom treinamento, que realmente muda o comportamento. O Evangelho é o treinamento definitivo do Espírito. Você não é mais a mesma pessoa. O batismo selou uma mudança de DNA espiritual. Viva com confiança de quem foi lavado, renovado e revestido. As coisas velhas passaram e o seu presente e o seu futuro pertencem ao Senhor, que dá a nova vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Obrigada por nos mostrar que tudo que fazemos, seja de bom, não é por nosso intermédio, mas sim porque te servimos. E devemos entender isso, Pai, que por sermos teus servos, somos capacitados pelo Senhor. E te dou graças, Pai. Te dou graças porque o Senhor me usa. Continue me usando, continue nos usando. Vamos nos permitir, meus irmãos, que o Senhor nos use. Use, Pai, cada um aqui presente no dia de hoje, que ora, que busca a Tua palavra, que quer estar em conformidade com o Teu Evangelho, com a Tua vontade. Aumenta, Pai, a fé de cada um de nós, que possamos, Pai, ser batizados e continuar sendo batizados pelo Teu Espírito dia a dia. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.